Desembaralhando o Universo Linux. Bem, esse título horrível que eu criei basicamente vai ser 1 ou 2 episódios e talvez no futuro eu vá fazendo mais episódios se eu pensar em alguma coisa interessante para falar sobre. Mas o meu foco é só mesmo desembaralhar o Universo Linux, que é basicamente explicar um pouco sobre. Primeiro, né, começar o que é um sistema operacional, o que ele faz, o que acontece quando você liga seu computador, o que é um bootloader, e aí explicar o que é um kernel, explicar o que é Linux, o que é GNU, o que é um display server, o que é um window manager, o que é um desktop environment e esse tipo de coisa. Para você assim que está, por exemplo, ou chegando agora nesse universo do Linux, ou se você já até está nele, mas você nunca parou para ficar lendo e entendendo o que são essas coisas, você ter uma noção melhor do que são cada coisa, como que tudo se integra e tudo mais. O que são discos, por que existem muitos discos, qual que é a diferença delas e tal. Então é isso aí, vamos começar aqui falando sobre o sistema operacional. Bem, o sistema operacional ele é só um software, e mais especificamente ele é um software de sistema. O que é um software de sistema? É um software que serve como uma plataforma para outros softwares funcionarem. Então, por exemplo, o SEO, você roda outros softwares nele, você roda seu browser, seu player de música, seu explorador de arquivos, o seu jogo, por exemplo, está tudo rodando no sistema operacional. Logo, ele é um software de sistema. Ele vai fazer um intermédio entre as suas aplicações, que são essas que eu citei, por exemplo, e o seu hardware. Ele quem vai fazer toda essa comunicação entre o aplicativo precisa acessar um recurso do seu hardware, e para isso o seu aplicativo não vai conversar direto com o hardware, e sim ele vai conversar com o sistema operacional, e o sistema operacional vai conversar com o hardware, e aí ele vai receber a resposta do hardware e devolver essa resposta para a aplicação e vai fazendo esse intermédio. Então o SO ele vai ser responsável por alocar tempo de CPU, alocar espaço de memória, todas essas coisas para suas diferentes aplicativos. Você, por exemplo, nesse momento, você deve ter vários apps abertos. Você deve estar com o navegador agora aberto, você deve ter várias abas nesse navegador. Cada aba, de certa forma, é um processo individual para o sistema operacional. Você deve estar com a Steam aberta, com o Spotify aberto, vários aplicativos abertos e coisas em segundo plano até que você nem sabe que estão rodando. E está tudo isso rodando, de certa forma, ao mesmo tempo. E é o sistema operacional que tem que ficar gerenciando essas coisas, gerenciando quem que vai usar a CPU agora, quem que vai ter esse espaço de memória e tudo mais. Outra coisa que o sistema operacional faz, que é muito importante, é tratar da segurança. Entre as várias coisas de segurança que ele precisa tratar, uma delas é saber isolar as suas aplicações. Então, por exemplo, digamos aqui que você tem uma aba do Firefox aberta, do seu navegador, qualquer que seja, e você, sei lá, está com a Steam aberta. Esses dois negócios, esses dois aplicativos vão ser dois processos diferentes e eles vão ter cada um sua região de memória separada. Então, esse bloco aqui é a região de memória que o sistema operacional alocou para o Firefox, para essa aba específica do Firefox, lembrando que cada aba é um processo individual, é como se fosse uma aplicação individual, e a Steam ela alocou esse bloco para cá. E esses blocos são a Steam tem esse bloco, o Firefox tem esse bloco e o sistema operacional sabe qual bloco pertence a quem, ou seja, o sistema operacional sabe que isso aqui pertence a Steam e nenhum outro processo. E como que isso aqui ajuda a ter segurança? Esse isolamento permite que o quê? Caso você execute algum código, seja algum bug ou seja um código malicioso propositalmente que tem aqui nessa aba do Firefox, que faça ele tentar escrever algo, por exemplo, numa memória aqui que está na Steam, o sistema operacional vai perceber que, opa, essa região não pertence ao Firefox, ele não tem permissão para escrever aqui. Então, o sistema operacional vai e mata essa aba do Firefox, ele mata esse processo e cacha ele porque ele tentou fazer algo indevido. Então, é assim que a gente se protege das aplicações. Como que isso é importante? Como que isso importa? Bem, por que eu quis especificar exatamente sobre abas do Firefox? Porque pensa que você está com o seu Firefox e você tem um aplicativo, tem uma aba aberta com o seu banco, por exemplo, ou com o PayPal, alguma coisa assim que mexe com dinheiro ou coisas importantes sigilosas. E sei lá, você tem uma outra aba de um jogo do Clique Jogos, por exemplo, ou alguma coisa que seja meio suspeita.
Essas abas, como elas são isoladas uma das outras, cada uma tem sua região de memória específica. Se você fazer algo malicioso, você abrir uma aba maliciosa, por exemplo, e esse código lá tentar escrever em uma outra região, o sistema operacional vai matar essa aba. Ele vai cachear esse processo e não vai deixar ele, por exemplo, tentar ler ou escrever algo na memória que está rodando o seu site do banco, por exemplo. Então a gente tem essa segurança também que o SO cuida. E da mesma forma que ele isola, também é possível ele habilitar a comunicação. Às vezes, duas aplicações diferentes, dois processos precisam se comunicar. E aí, o sistema operacional também tem suas formas de fazer essa comunicação. O nome disso que a gente dá é IPC, que é Inter-Process Communication, ou comunicação entre processos. O sistema operacional ele também vai implementar algumas interfaces chamadas System Calls, ou chamadas de sistema, traduzindo. E elas funcionam como uma API, ou seja, uma interface que nós, os programadores, os nossos softwares, tudo mais, podem usar essas System Calls para tentar acessar recursos do hardware, só que passando pelo sistema operacional e também de uma forma muito mais simples, de uma forma mais simples e abstrata, eu quero dizer. Como, por exemplo, você tentar abrir um arquivo, tentar fechar um arquivo, tentar escrever em um arquivo, tentar criar um diretório, tentar montar um pendrive, um HD, um SSD, ou até tentar ler um arquivo, tudo isso são system calls. E é bem simples a gente fazer isso, né? Por exemplo, se você quiser abrir um arquivo, basta você, sei lá, abre seu explorador de arquivos e dá um duplo clique lá. Ou se você, por exemplo, está programando algo, você geralmente vai ter alguma função como open ou open file, algo do tipo que é muito simples, você só vai passar a string do caminho do seu arquivo e pronto, você vai conseguir abrir ele. E tudo isso aqui é bem de boa fazer, né? Um makedir, você vai lá no terminal e dá um makedir teste, aí você cria uma pasta chamada teste. E então é muito simples, só que por dentro de cada coisa aqui acontecem coisas muito complicadas. E a questão é que o sistema operacional abstrai isso para a gente, porque o sistema operacional justamente ele tem essa função também de abstrair as coisas complexas de você mexer e interagir com o hardware para facilitar a nossa vida e deixar a nossa experiência de usar um desktop muito mais simples. Então, por exemplo, você vai lá e dá um duplo clique, ou chama o open, um código em C ou em Python lá para abrir um arquivo, e você só fez isso e de boa, mas o que o sistema operacional fez foi que ele teve que conversar com o driver, sei lá, do seu HD, por exemplo, que está mantendo aquele arquivo, ele teve que mandar as instruções certas para o HD saber qual que é o disco, qual é o setor do disco que ele tem que ler e tudo mais, e aí depois tem o operacional também tem que fazer verificação de, por exemplo, será que esse usuário que pediu o open, ele tem permissão para isso? Eu tenho que saber se ele tem permissão, se ele pode fazer isso e tudo mais. E aí sim, ele depois vai te retornar lá, ou se deu certo ele vai te retornar o arquivo aberto, ou se não ele vai falar que não deu permissão, ou o arquivo não existia, algo do tipo. Mas a questão é que aconteceu um monte de coisa complicada, que o sistema operacional cuidou e fez lá tudo sozinho, e você só teve que chamar uma coisa e esperar a resposta. Então, as System Calls elas têm esse objetivo de facilitar a nossa interação com o nosso computador e tudo mais. Além de tudo isso, o sistema operacional ele também vai lidar com questões de redes, você abrir sockets, fazer esse tipo de comunicação entre sockets principalmente, também vai ser o sistema operacional. E essas funções que você geralmente usa, por exemplo, de abrir um socket, de fazer um send, um receive e tudo mais, elas também são system calls. Outra coisa que o sistema operacional vai lidar e gerenciar é input e output, o famoso I/O. E o que é esse input e output? Bem, esse input e output é o seguinte, por exemplo, quando você digita algo no seu teclado, você está lá digitando, o que está acontecendo é que o que você está digitando, essas informações, estão sendo enviadas para o computador, estão sendo enviadas para o seu sistema operacional, é o input. E é o sistema operacional que está gerenciando isso, vendo o que está chegando, mandando para o buffer, para as strings e tudo mais. O seu microfone também. Esse meu microfone aqui, por exemplo, eu estou falando aqui, está acontecendo as coisas aqui, né? Coisa elétrica acontecendo, convertendo em áudio, deve ter uma DAC e tudo mais. Isso aqui está mandando aqui pelo cabo os bits de informação para o meu computador. E aí o computador está recebendo e, por exemplo, você agora está escutando esse áudio. E esse áudio que eu estou mandando aqui, o sistema operacional que está fazendo todo o gerenciamento de receber esse áudio. E, por exemplo, você está escutando no seu fone de ouvido ou na sua caixa de som, ou seja lá onde for, você está escutando um output. O computador, o sistema operacional está todo gerenciando esse output para mandar esses bits de informação em formato de áudio para você. Então, todo esse gerenciamento também é o sistema operacional que está cuidando e fazendo.
Ou seja, basicamente o sistema operacional ele vai ter essa função de abstrair as coisas, de permitir que a gente faça ações com o nosso hardware, que a gente consiga usar o nosso computador, toda essa circuitaria complexa que existe dentro aí do seu gabinete, ou do seu notebook, ou do seu celular e tudo mais, permite que a gente use ele de uma forma muito fácil, que a gente possa focar exatamente no que a gente quer. Se eu quero, por exemplo, jogar um jogo, eu não tenho que saber como que eu manipulo a minha GPU e faço todas as coisas dela e me comunico com o driver. Eu não preciso saber disso, só quero clicar no meu jogo e jogar e pronto. O sistema operacional vai cuidar da parte complicada para tudo isso funcionar, para você poder focar nas coisas que você quer. Ele abstrai as coisas. E bem, o sistema operacional ele é dividido em vários componentes. Existem vários componentes que compõem ele, e sendo um deles o principal, o kernel, que a gente considera que é basicamente o núcleo. Aliás, kernel, se eu não me engano, é núcleo em inglês, porque o kernel é realmente o núcleo. A maioria dessas coisas que eu falei, todo esse gerenciamento de processos, a implementação do system calls, input, output e tudo mais, quem faz isso é o kernel. Só que, bem, o sistema operacional ele também precisa de outras coisas. Se só tivesse essa parte aqui, você ainda, por exemplo, você usuário de desktop, você ainda não ia conseguir fazer muita coisa, porque, por exemplo, onde é que entra, sei lá, a UI? Tipo, você tem lá sua barra de tarefa, seu menu iniciar, seus ícones de aplicativos. Nada disso aqui que eu falei está relacionado com isso, mas você precisa de uma UI para usar seu computador. Você precisa de, por exemplo, algum meio de conseguir instalar seus aplicativos para você ter esses processos e tudo mais. Como que você vai instalar esses aplicativos? Por onde? Você precisa de mais coisas que não estão nessa System Calls aqui, talvez. Tem mais coisas que podem ser interessantes para você. E é por isso que o sistema operacional tem outros componentes também que vão fornecer uma experiência desktop, uma experiência de usar um computador completa. E agora eu vou mostrar quais que são todos esses componentes que compõem o sistema operacional. Então, bem, aqui está uma divisão bem clara e uma listagem dos principais componentes do sistema operacional. A gente tem dois espaços, tem o kernel space e o user space, ou também userland, que seria o espaço do usuário. E sim, é bem tosco. Aqui só tem um componente que é o kernel, que fica na kernel space e pronto, e você tem vários outros componentes, ou seja, todos os outros componentes não são kernel, eles não ficam no kernel space, ficam no user space. E bem, só tratar sobre essa diferença e por que existe ela seria um conteúdo já que daria só um vídeo inteiro, mas basicamente existe essa distinção porque o kernel é quem realmente tem acesso ao seu hardware, ele é quem comunica com o seu hardware. Qualquer outro processo que está aqui, qualquer outra aplicação, se ela quiser, ela quiser conversar com o seu hardware, ela na verdade vai conversar com o kernel e tudo mais. Então existe essa distinção para ter uma questão de segurança mais, de por exemplo, ninguém que está na user space tem acesso direto ao hardware, então é mais uma questão de segurança, só o kernel tem, por isso que existe essa distinção. E bem, como eu já disse, o kernel é quem vai implementar toda a questão pesada do sistema operacional, toda a questão complexa, gerenciar processos, gerenciar drivers, gerenciar I/O, gerenciar a segurança, redes, tudo mais, é o kernel que fala. E mais para frente no vídeo ainda vai ter uma sessão específica só para falar do kernel, então eu vou falar mais sobre ele depois. E bem, a user space, como eu já comentei rápido aqui, mas vou comentar de novo, a user space é onde vai ficar todos os outros componentes do SO que não são o kernel. E o primeiro componente que está aqui na user space é o init system. O init system, ou sistema de inicialização, ele vai ser o primeiro processo a ser carregado no seu computador. É o primeiro processo, ou seja, é de certa forma a primeira aplicação. O kernel vai executar ele, carregar ele, assim que ele terminar de carregar as coisas importantes que ele precisa carregar. E o init system, então, vai ser o primeiro processo no seu computador, e ele também vai ser o último processo, ou seja, quando você desligar o seu computador, todos os outros aplicativos, todas as coisas rodando vão ser desligadas e, por último, o init system vai ser desligado. E o init system, ele não é só importante porque ele é o primeiro processo, mas ele é o primeiro processo e ele é o processo pai de todo mundo. O pai no sentido de que é ele quem vai inicializar e gerenciar todos os outros processos. Então, por exemplo, quando você liga seu computador, tem várias coisas que também ligam junto com ele. Quando o seu computador termina de botar e você já pode usar seu sistema, provavelmente seu Wi-Fi já vai estar funcionando, seu Bluetooth vai estar funcionando, a questão de som, você já vai estar conseguindo ouvir som e tudo mais, você vai conseguir abrir aplicativos, a sua UI vai estar aberta. Todas as coisas já vão estar abertas e carregadas. E quem inicializa todas elas e gerencia todas elas é o init system, é o seu sistema de inicialização.
E existem vários init systems diferentes. Init system não é um aplicativo específico, ele é um processo e você tem várias implementações desse processo. A comparação seria, por exemplo, o navegador. O navegador é um tipo de aplicativo, né, que é um aplicativo onde você entra em sites e tudo mais, e existem várias implementações de navegador, né? Você tem o Firefox, tem o Google Chrome, tem o Opera e por assim vai, né? Então o init system é como se fosse tipo o navegador e existem várias implementações de init system. Hoje, por exemplo, o mais comum que tem é o systemd, na maioria das distribuições Linux, no caso. Então, se você está usando, por exemplo, o Arch, sei lá, você provavelmente já está usando o systemd como seu init system. E bem, como o init system ele é o pai de todos os processos, é ele que inicializa todo mundo, ele também é o último processo, né? Porque você pode pensar esse processo como uma árvore binária, algo do tipo, caso você entenda de estruturas de dados. E, bem, então quando você pede para desligar o seu computador, ele vai, na verdade, fechando todos os processos que foram abertos, até chegar no init system, que era o primeiro processo a ter aberto, vai faltar só ele e pronto, ele vai ser fechado também e encerrado. E é isso que é o init system. Bem, além dele, você tem bibliotecas e utilitários, e as bibliotecas elas são basicamente códigos pré-compilados, e elas vão servir mais para programadores, porque ela vai ter interfaces que vão permitir que os programadores acessem a system call do sistema operacional. E os utilitários eles vão ser geralmente ferramentas que a gente vai usar para gerenciar diretórios, gerenciar coisas de redes e tudo mais para facilitar a nossa vida. E eu vou falar mais para frente depois de outros utilitários principal e tudo mais, quando eu estiver falando sobre GNU. Então, bem, você também tem o gerenciador de pacotes, e ele vai basicamente automatizar o processo de instalação, gerenciamento, remoção, configuração, tudo mais de um pacote. Um pacote aqui é um aplicativo, é algo que você queira baixar e instalar no seu sistema. Coisas que ele, por exemplo, vai ajudar você tratar toda a parte de compilação e até de encontrar esses aplicativos, de onde buscar eles para baixar. Outra coisa também que ele vai ajudar muito é resolver problemas de dependência, ou o famoso dependency hell, ou inferno de dependências, que é basicamente você quer, por exemplo, instalar um pacote A, e aí esse pacote A, ele depende que você tenha instalado um pacote B e um pacote C, e por exemplo, o pacote B precisa que você tenha o pacote D e o pacote E, e o pacote C precisa que você tenha o pacote F e o pacote G instalado, e por assim vai. Você tem que baixar uma porrada de pacotes só para você poder usar o pacote que é o que você realmente quer, que é o A. E bem, o gerenciador de pacotes resolve tudo isso para você. Você pede para instalar o A e ele busca todas as dependências e instala todas elas para você. Ele também vai resolver problemas de que, por exemplo, você tem dois pacotes que você quer instalar. Você quer instalar o pacote Z e o pacote Y. E ambos dependem do mesmo pacote X. Eles precisam que o X tenha instalado. Só que, por exemplo, o Y precisa que o X esteja na versão 2. E o Z precisa que o X esteja, sei lá, na versão 1.6. E aí você precisaria ter duas versões diferentes. O gerenciador de pacotes também cuida dessas complicações para você. Ele também vai baixar as versões específicas para cada pacote e gerenciar tudo isso. Geralmente nas distribuições Linux, cada distribuição ela vai ter algum tipo de mirror ou seu banco de repositórios onde tem os seus pacotes associados em servidores. E aí o gerenciador de pacotes ele vai se comunicar com esses servidores para buscar os pacotes, atualizar, verificar a versão e tudo mais. E bem, na User Space também vai ter serviços, ou também a gente pode chamar serviço de daemons, que são basicamente processos que ficam rodando no background, em segundo plano, você não vê eles normalmente. Como, por exemplo, sei lá, o seu Bluetooth e o seu Wi-Fi, ou o seu servidor de áudio para você escutar som. Tudo isso são coisas que estão rodando no background, não são realmente aplicativos que você, sei lá, dá um duplo clique, abre no front-end e interage diretamente com eles. E esses processos podem ser esses que eu comentei, ou por exemplo até, sei lá, processos de DHCP, de SSH, tudo isso são serviços, ou seja, estão rodando no background. E por fim a gente tem a UI, e a UI, bem, é a interface gráfica. Não, quer dizer, não é a interface gráfica na verdade, sim a interface de usuário. Ela pode ser gráfica, mas ela pode também ser baseada em texto. Então, uma interface gráfica é o que a gente chama de GUI, ou GUI, ou GUI, eu sei lá como é que pronuncia isso, mas é Graphical User Interface, ou ela pode ser uma Command Line Interface, que é só baseada em texto, que são os famosos que a gente costuma chamar de terminal. Apesar de que, na verdade, os terminais que a gente usa, assim, no nosso discos modernas, elas são emuladores de terminal, mas tanto faz, a gente vai chamar de terminal aqui.
E a interface é basicamente uma forma de você, é uma forma do usuário poder interagir com todas essas coisas. Então, ok, tem todas essas coisas legais aqui que fazem funcionar, e segurança, facilidade e tudo mais, mas sem uma interface de usuário, como que você vai interagir, né? Como que você, o usuário, vai interagir com o sistema. E então a UI é muito importante. E, como eu já falei, ela pode ser dividida nesses dois tipos. Antigamente, lá na época, sei lá, do MS-DOS, no início do Linux, a gente só tinha CLI, né? A gente só podia digitar textos e tudo mais, era interface baseada em texto, mas hoje qualquer distro moderna, Windows, Mac e tudo mais, o seu celular vai ter uma GUI, né? Que é uma interface gráfica, que é mais legal, né? Você pode usar o mouse, você pode ver imagem, você pode ver outras coisas que não sejam só texto. No caso de um terminal, dentro dele vai rodar uma aplicação chamada Shell, que de certa forma a gente pode falar aqui que faz parte também do sistema operacional, porque ela faz parte do seu terminal e qualquer sistema operacional vai ter um terminal. Mas o Shell é basicamente um programa que vai ficar rodando dentro do seu terminal, então o seu terminal de certa forma é quase que um software de sistema também, porque ele vai servir como plataforma para outro software que é o Shell rodar, e o Shell ele vai interpretar os comandos que você digita no terminal, vai verificar se eles são válidos e caso sejam válidos, o Shell envia esses comandos para o sistema operacional e aí o sistema operacional vai executar aquela ação. Então, quando você está no terminal no Linux e você digita ls para listar seus arquivos, o ls, quando você digita ele, foi lá o shell, né? E existem vários aplicativos de shell. O bash é o mais comum, por exemplo, mas tem o fish, tem o zshell e tudo mais. E o que eles vão fazer é ver se esse ls é válido, interpretar, mandar para o sistema operacional vai executar tudo mais e retorna para você os arquivos que estão no seu diretório atual, o diretório que você pediu para listar. E, sobre UIs, eu vou mais especificamente sobre GUIs, eu vou comentar mais pra frente no vídeo também, quando eu estiver falando de Wayland, X11 e tudo mais. Agora que você já tem uma noção básica do que é um sistema operacional, como que ele é inicializado? Porque, ele é só um software, né? Eu disse que ele é só um software, e um software tem que ser executado. Alguém tem que ir lá e abrir ele, dar um duplo clique, chamar ele no terminal ou algo do tipo. Como que isso é feito? Então, você foi lá no seu computador ou no seu notebook, você apertou o botão de Power On, você apertou o botão que liga. O que isso vai acontecer? Isso daqui vai fazer com que o firmware da sua placa-mãe, quer dizer, primeiramente isso aqui vai energizar toda a sua placa-mãe, né? Toda a circuitaria que tem lá dentro. E energizando tudo isso, vai ter um software que vai carregar, que é o firmware que está na sua placa-mãe. E firmware basicamente é um software que ele está rodando dentro de um hardware, no sentido de que ele está já carregado, embutido em um hardware e ele roda lá dentro. É diferente de, por exemplo, o seu navegador. O seu navegador é um software que ele está rodando dentro do seu sistema operacional, ou seja, ele é um software que roda dentro de um outro software, de certa forma. E o firmware não, o firmware é um software que está lá embutido na placa-mãe, lá no drive, no hardware, no caso. E quando esse firmware ligar, ele já vai começar a executar uma ação que é o POST, que é o Power On Self Test. E esse Power On Self Test basicamente é uma ação que ele faz, que ele vai mandar alguns sinais e verificar se todos os componentes da sua placa-mãe, do seu computador, estão ligados e conectados corretamente. Ele vai ver se sua memória, se seu HD, seu SSD, sua GPU, tudo mais está tudo certo e não tem nenhum problema com eles. Inclusive, uma outra coisa antes de passar mais para frente do processo é fazer uma distinção do firmware da sua placa-mãe. Esse firmware ele pode ser tanto a BIOS ou a UEFI. No caso, a maioria das pessoas tende a chamar tudo de BIOS, falar, entra na BIOS do seu computador, vai lá, aperta F12, aperta Delete, aperta F2, sei lá, para entrar na BIOS. Mas existe uma diferença. A BIOS, ela é o firmware antigo, legado. Sabe aquelas BIOS antigamente que você só podia usar o teclado, você nem tinha como usar o mouse, era bem limitado, tem, sei lá, poucas cores, era uma coisa bem robusta, bem simples, bem até feia, assim, de certa forma. Aquilo é a BIOS. E hoje em dia, a maioria dos computadores modernos, eles vão usar o EFI, na verdade, que é aquelas BIOS mais elaboradas, que você tem várias cores, tem todo um UI bem feito lá, você pode usar o seu mouse e tudo mais. Então, só queria deixar claro essa distinção entre BIOS e UEFI. BIOS é o antigo, o EFI é o moderno. Mas, na prática, a gente chama tudo de BIOS, mesmo quando é até o EFI. Mas só para deixar claro essa distinção. E,
Feito então o post, a ação do Power On Self-Test, se algum dispositivo não estiver conectado, tiver dado um erro, ela vai informar, vai aparecer alguma falha lá e provavelmente seu sistema não vai botar, vai dar alguma mensagem de erro na tela do seu monitor. Caso dê tudo certo, aí o firmware vai passar, ele vai carregar, ele vai, na verdade, antes de carregar, ele vai procurar por uma partição específica no seu disco principal. E essa partição é a partição que pode ser o MBR ou EFI. No caso, a partição MBR é a partição Master Boot Record e ela é relevante para BIOS. A BIOS, caso você esteja num firmware que é BIOS, ele vai tentar encontrar essa partição MBR. Se você tiver num firmware que é o EFI, ele vai tentar encontrar uma partição que é a partição EFI. Ou ESP também, às vezes a gente chama de ESP, que é EFI System Partition. E basicamente essas partições, independente de qual seja, cada uma tem suas limitações, tá? No caso da BIOS, uma das limitações aqui do Master Boot Record é que o disco que essa partição tá, o disco só podia ter até no máximo 2 TB. Então tem algumas coisas. Na UEFI você não tem mais essas restrições, é bem melhor assim. E dentro dessa partição especial, vai existir um software lá dentro, que quando você instalou o seu sistema, você também instalou, ou o sistema instalou para você, que é o software chamado Bootloader. E ele é um outro software também, e o Bootloader é um software que ele basicamente é um software que sabe carregar um kernel. Ou seja, ele é uma aplicação que ela vai saber quais são os arquivos do kernel do seu sistema e vai saber como que ele deve carregar esses arquivos, como deve executar e tudo mais. Então, por exemplo, no Linux é bem comum usar um bootloader chamado Groovy, é o mais utilizado, eu acho. E o Groovy, ele sabe como carregar o kernel do Linux. Então, o que o bootloader vai fazer? Assim que o firmware da placa-mãe encontrou essa partição, ela executa o bootloader, ou seja, carrega ele na memória, e o bootloader vai procurar no disco todos os arquivos referentes ao kernel. No caso, o Groovy, por exemplo, vai encontrar quais são os arquivos referentes ao kernel do Linux e vai carregar eles na memória. E aí, quando ele carregar esse kernel na memória, que o kernel são também arquivos e softwares aqui que estão no seu disco, assim que o kernel carregar na memória, o kernel vai tomar controle de tudo. O kernel vai começar a executar as coisas e aí, de fato, é onde o sistema foi inicializado. Ou seja, no momento que o kernel iniciou, o sistema operacional foi inicializado. Porque, bem, o kernel é o componente do sistema. O bootloader, tecnicamente, não seria um componente do sistema, porque ele está antes do kernel e, além disso, você também pode fazer essa inicialização do kernel sem um bootloader. Nesse caso, você precisa de um firmware UEFI e não BIOS. E aí o método se chama EFI Bootstub, é o nome da técnica, que basicamente você compila o kernel do Linux com alguns parâmetros a mais e aí ele vai saber se auto-inicializar. E aí dessa forma você elimina a necessidade de um bootloader e tem um boot um pouco mais rápido. No meu guia de instalação do Arch, que eu deixei no repositório no meu vídeo lá tem como usar o EFI Bootstub. Na prática ele é para ser mais rápido, mas no meu computador eu vi tipo 1 segundo de diferença assim, de inicialização, então, sei lá, tanto faz. A título de curiosidade, um bootloader como o Groovy, por exemplo, ele tem um foco de saber carregar vários kernels, você poder fazer dual boot. Então com o Groovy você pode ter, por exemplo, várias distribuições Linux, e eu vou falar mais sobre distribuições ainda nesse vídeo mais para frente. Ele consegue carregar vários kernels de distribuições diferentes. Afinal, o kernel é o mesmo, né? Mas ele sabe qual disco você quer inicializar. E uma coisa interessante é que o Groovy, por exemplo, ele também consegue inicializar o Windows. Você consegue usar ele para fazer um dual boot Linux e Windows. E, na verdade, não é que o Groovy ele não carrega o kernel do Windows. Caso você esteja se perguntando de, por exemplo, o kernel do Windows é código fechado, como que o Groovy sabe carregar ele? O Groovy não carrega ele. O que o Groovy faz é que o Groovy chama o Windows Boot Manager. Por isso que quando você faz o dual boot, na lista lá tem o Windows Boot Manager. E o Windows Boot Manager é o bootloader do Windows. Então, na verdade, o Groovy faz o quê? Ele carrega o bootloader que sabe carregar o kernel do Windows. Então, a título de curiosidade aí. Então, é isso. É assim que o seu sistema operacional é inicializado, desde que você aperta o botão lá de ligar o PC até o kernel realmente carregar. Bem, e o kernel então? Eu já falei na primeira parte do vídeo quando eu falei sobre o sistema operacional, eu meio que já comentei quais são todas as funções principais
de um sistema operacional, e também comentei que é o kernel quem faz elas. Então, só relembrando, realmente é o kernel quem faz elas. O kernel ele tem controle completo sobre todo o sistema. Toda aquela questão de system calls, gerenciar espaço de CPU, tempo de memória, processos e tudo mais, é o kernel que gerencia e lida com tudo isso. Ele é o núcleo do sistema. Mas uma outra coisa que eu não comentei, ou na verdade comentei um pouco, são sobre os drivers. E como que funciona essa questão de drivers? Bem, primeiramente, o que é um driver? Um driver, de certa forma, é um software, ele é um código. Ele é um código que seu hardware vai ter, então seu fone de ouvido tem um driver, seu microfone tem um driver, sua placa de vídeo tem um driver e tudo mais. E o driver é só uma forma, ele também é uma interface, é uma API, que vai servir para o kernel saber como interagir com aquele hardware. Então, por exemplo, o seu kernel vai precisar interagir com o seu HD, porque você fez a system call de open. O seu kernel ele vai ver o driver do seu HD e lá no driver vai ter a interface de como que ele deve se comunicar com o HD. Então, é como se o driver fosse a system call do seu hardware, mas a gente chama de API ou de interface, que são nomes comuns que a gente faz isso. Então é também uma forma de abstração, só que dessa forma para ajudar o kernel a interagir com o hardware. E os drivers são o seguinte: muitos drivers, principalmente os drivers principais para o seu computador funcionar assim, essenciais, eles já vão vir embutidos no kernel, ou seja, eles vão estar compilados dentro do seu kernel. Então, por exemplo, para você instalar um sistema operacional e usar o seu computador, você vai precisar que seu HD, seu SSD esteja funcionando, que a sua memória RAM esteja funcionando, que essas coisas básicas estejam funcionando. E para isso, precisa ter os drivers já instalados, ou seja, esses drivers eles já vão vir compilados no kernel, porque sem eles o kernel não vai conseguir conversar com nada disso, seu computador nunca vai ligar, nunca vai inicializar, você nunca vai conseguir usar ele. Então você precisa desses drivers. Mas botar um driver no kernel significa botar mais código lá, botar mais software, ocupar mais memória. Então não tem como você ter todos os drivers do mundo embutidos, compilados dentro do seu kernel, porque senão o seu kernel seria petabytes de tamanho, seria impossível. Então, só os drivers essenciais vão estar nele. E caso você precise de mais outros drivers, que não vão ser essenciais para o seu computador ligar, mas vai ser importante para você ter um computador decente, suas coisas funcionarem, seu fone de ouvido funcionar, sua GPU rodar no melhor que ela pode para rodar seu jogo e tudo mais, você vai precisar baixar drivers do seu computador. E isso todo mundo aqui que usou o computador já deve ter feito, já deve ter pesquisado lá como baixar o driver da GPU, ou se você, sei lá, tem aqueles módulos USB de Wi-Fi que você bota, geralmente aquilo o sistema nunca reconhece de primeira e você vai precisar pesquisar manualmente como tentar instalar o driver daquela porcaria. E esses drivers que você baixa e instala, eles vão ser instalados no Linux como módulos, como esses Loadable Kernel Modules, ou LKMs, que basicamente elas vão ser drivers que o kernel vai saber reconhecer, eles vão ficar no lugar específico que o kernel sabe, e a diferença entre elas e os drivers que ficam embutidos no kernel é que elas vão ser carregadas apenas quando necessários, e de certa forma isso é bom para economizar RAM, ou seja, digamos que você tem aqui, eu tenho esse meu microfone. E bem, para esse microfone estar aqui funcionando como ele está, tem que ter o driver desse microfone aqui no sistema operacional rodando para o kernel saber interagir, gerenciar o I/O que está rolando com esse microfone. E o driver desse microfone, talvez ele tenha vindo já compilado no kernel, ou talvez ele tenha sido instalado automático, eu não tenho certeza. Mas digamos que ele é um Loadable Kernel Module, ele não estava compilado no kernel e eu tive que instalar ele à parte. No momento se eu desplugar esse microfone e desligar ele, esse microfone não vai, o kernel vai perceber que esse microfone não é mais necessário e aí ele vai descarregar o driver desse microfone da memória para eu ter menos memória. Ou seja, se você botar, sei lá, digamos você bota 100 mil periféricos no seu computador e baixa todos esses 100 mil drivers necessários. Se você não tiver com 100 mil periféricos conectados no seu computador, e eu sei que seria impossível isso, mas se você não tiver com esses 100 mil drivers não vão estar carregados na RAM. O kernel só vai carregar na RAM os drivers necessários naquele momento. Então, só para deixar isso claro que tem essa questão de flexibilidade para economizar memória e tudo mais. E, bem, na questão do Linux,
Por que, por exemplo, o módulo de USB de Wi-Fi você tem que ir lá manualmente buscar o driver, mas algumas coisas você não precisa. Por exemplo, esse microfone, eu falei que eu não tenho certeza, porque eu não tive que baixar o driver desse microfone aqui para ele funcionar. Eu não tive que pesquisar o driver do microfone Fifine AM8, acho que é o nome. Eu não tive que fazer isso. Mas, por exemplo, se eu colocar um módulo Wi-Fi, eu vou ter que fazer. E provavelmente o driver desse microfone também não veio compilado no kernel. Eles provavelmente não devem ter compilado no kernel. Ou até podem, e honestamente eu não sei. Mas digamos que não. Como que isso aconteceu? Aí vem a questão das distribuições Linux, que aí as distribuições Linux, que eu ainda vou falar mais para frente, elas vão ter dentro delas, de um repositório delas, vários drivers bem comuns que quase todo mundo vai usar, e aí ela vai instalar esses drivers como loadable kernel modules, vai instalar automaticamente sem nem você saber, só para, por exemplo, melhorar a sua experiência, né? Porque imagina se todo o periférico que você colocasse, coloque seu mouse, seu teclado, você tivesse que ir lá e procurar o driver e ficar gastando horas e horas baixando isso. Seria bem chato, né? Então, só para deixar essa questão aí, porque nem todo driver que você não precisou instalar está necessariamente já compilado no kernel, é porque talvez a distro instalou por debaixo dos panos sem você saber. E, bem, então, essa questão que eu queria falar sobre o kernel. E aí agora, esse aqui dá um gancho para falar finalmente sobre o que é Linux. Bem, agora você já sabe o que é um SO, você já sabe o que é um kernel, você sabe mais ou menos como funciona a inicialização e todo o gerenciamento desses processos e essas coisas. Eu sei, eu não dei detalhes muito técnicos e avançados, mas já deu para ter uma noção básica das coisas. E vamos finalmente para a parte mais importante agora, o que é Linux? E bem, Linux é o kernel, Linux não é o sistema, se eu conseguir apontar, não é o sistema operacional, Linux é o kernel. E Linux ele é um kernel de código aberto e gratuito. E as duas coisas são diferentes, tá? Algo pode ser gratuito de código fechado, como, sei lá, o Discord. Você provavelmente não paga o Discord para usar, a não ser que você pague o Nitro, mas você pode usar o Discord de graça e o Discord de código fechado. E algo também pode ter o código aberto e ao mesmo tempo ser pago. Você precisa pagar para usar. É possível as duas coisas. Elas não são mutuamente exclusivas. Quer dizer, elas podem ser mutuamente exclusivas. Eu sempre confundo essa palavra. Bem, mutuamente exclusiva é quando é um ou outro. Mas elas podem ser as duas. Esquece que eu falei. Não sei porque eu falei. Não sei porque eu decidi ser inteligente e falar essa palavra. Não fez sentido. Outra vez fez, eu sou muito burro pra saber. Bem, enfim. Então tá, o Linux ele é código aberto e ele é gratuito. E isso permite que qualquer pessoa possa utilizar ele, tanto para só usar ele, como para modificar ele e criar o seu próprio kernel ou o seu próprio sistema operacional. Porque, bem, o sistema operacional, como eu disse, ele é o kernel e a user space, né? Ele é o kernel e o init system, a UI e tudo mais. E, bem, se eu quiser, por exemplo, montar o meu próprio sistema, eu posso, sei lá, pegar o kernel do Linux e decidir qual init system eu quero, qual UI eu quero usar, quais bibliotecas, quais utilitários eu quero, qual terminal eu quero e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu posso, sei lá, pegar o kernel do Linux, e já que ele é um código aberto, eu posso modificar um pouco o kernel e fazer o meu kernel modificado, que sei lá, para mim faz mais sentido. Talvez eu possa botar no kernel só os drivers que eu quero. Eu, sei lá, não tenho Bluetooth no meu computador, eu nunca vou usar uma impressora, então eu vou pegar lá o código aberto, vou tirar a parte que tem os drivers de impressora e Bluetooth carregado, vou tirar ele, vou ter um kernel alguns megabytes mais leve e top. Esse é o meu kernel, modifiquei ele. Então a gente tem essa liberdade para fazer o nosso sistema. E é por isso que existem vários sistemas Linux, que são os que a gente chama de distribuições ou distros Linux. Porque basicamente elas são várias pessoas, vários grupos, programadores e tudo mais decidiram pegar o kernel do Linux e ir montando as coisas como quer. Alguns decidiram modificar o próprio kernel ou pegar o kernel como já está, mas ir adicionando cada coisa. Eu quero esse init system, eu quero essa UI, eu quero essa biblioteca, esse utilitário, eu quero esses serviços rodando e etc. Então, existe essa liberdade, é por isso que existem vários sistemas Linux. E sim, cada distro é um sistema operacional diferente, porque como eu disse, o sistema operacional ele é o conjunto de tudo aquilo, né, do kernel e de todos aqueles programas da user space. Então, como tudo aquilo é o sistema operacional, se eu mudo eu já tenho um sistema operacional diferente. Ele é bem parecido, mas ele é diferente. Então, se eu tenho dois sistemas operacionais com o kernel do Linux, onde, sei lá, são as mesmas bibliotecas, mesmos utilitários, mesmo init system, mesmo UI e tudo mais, só que
uma usa um gerenciador de pacote X e a outra usa o gerenciador de pacotes Y, já são dois sistemas operacionais diferentes. E aí é o que a gente chama de duas distros, ou duas distribuições Linux diferentes. E, bem, a título de curiosidade, os outros sistemas operacionais também vão ter o seu próprio kernel, tá? O Windows, ele tem um kernel que se chama Windows NT. O Mac e o iOS, eles têm um kernel que se chama XNU. E o PlayStation, por exemplo, ele usa um sistema operacional chamado FreeBSD, ou uma versão modificada desse FreeBSD, eu não tenho certeza. E esse FreeBSD utiliza o próprio kernel que se chama FreeBSD. E também existem... Bem, eu falei que a maioria das pessoas podem modificar o kernel do Linux também. E algumas distros vão talvez fazer algumas coisas para deixar um pouco mais leve, ou deixar mais performático em tal ação, tal software e tudo mais. Só que também vai ter grupos que vão pegar esse kernel e modificar bastante ele. E o maior exemplo disso é o Android. O Android ele roda um kernel Linux, só que é um kernel muito modificado. Ele é um kernel bastante modificado. E por isso que a maioria das pessoas acaba não chamando o Android de distro. E só fala que é o Android. Ninguém chama o Android de distro Linux. Mas de certa forma ele é uma versão modificada. E sei lá, eu não sei se é certo chamar ou não. Tanto faz, não me importa se é certo ou não chamar de distro Linux. Mas a título de curiosidade. E bem, apesar de que você tem essa liberdade de construir o kernel, de modificar ele e tudo mais, seria um pouco maçante, né? Você ter que, imagina você tentar fazer tudo do zero. Porque, ok, você pode ir lá modificar o kernel, você pode pegar uma init system, criar ela, ou criar seus utilitários, criar suas bibliotecas, criar seus compiladores, seus debuggers, porque, bem, o sistema precisa também de compiladores, debuggers, todas essas coisas para funcionar. E precisa de, por exemplo, de editor de texto também. Existem vários softwares que um sistema precisa para ser usável, utilizável por um usuário. E seria muito chato, muito maçante se toda pessoa que quisesse criar um sistema operacional com kernel do Linux tivesse que fazer tudo isso do zero. E é por isso que a maioria das distros elas vai usar o mesmo conjunto de aplicativos, de utilitários e tudo mais, que é o projeto GNU, que eu vou falar mais daqui a pouco. E então, só para deixar claro, é por isso que, apesar de você ter, por exemplo, o Arch, o Ubuntu, o Mint, o Fedora, tudo mais, que são distribuições são distribuições diferentes uma das outras, são sistemas diferentes, você ainda tem muitas coisas comuns entre elas. Geralmente, as ferramentas que você vai utilizar no terminal ainda são as mesmas. Você digita ls em todas, você vai ter, sei lá, o nano em todas, você vai ter vários softwares utilitários que são o mesmo em todas elas. E todos os softwares, geralmente, eles são do projeto GNU. Então, bem, o que é o projeto GNU? O GNU ele nasceu como um projeto de um sistema operacional 100% completo e livre, gratuito, de código aberto. Ou seja, o objetivo deles era tanto criar um kernel, quanto criar todas as outras aplicações que são necessárias. O sistema de inicialização, o gerenciador de pacotes, utilitários, compiladores e tudo mais. E, de certa forma, eles conseguiram. Hoje, o projeto GNU ele tem mais ou menos 400 softwares que residem no user space. E esses softwares variam desde compiladores, debuggers, o bootloader, o Groove, por exemplo, é um bootloader feito pelo projeto GNU, os editores de texto, utilitários e bibliotecas, e dentre as bibliotecas aqui tem a glibc, e a glibc é basicamente a implementação do projeto GNU da biblioteca padrão do C, da linguagem de programação. E, bem, vários dos utilitários que a gente usa nas distribuições Linux são os utilitários do pacote GNU. Quase toda distribuição Linux, a maioria esmagadora, utiliza quase todos os softwares GNU que estão na user space. Então, só alguns poucos exemplos desses 400 softwares que existem, e você com certeza conhece algum deles, se não todos, é o Bash, que é o shell que a maioria das distros vai usar por padrão. Alguns comandos, vários dos comandos de terminais, como por exemplo o change owner, change mod, ls, cd, move, rm, tudo isso foi o projeto GNU que implementou. O grep, o Groove, o tar, o gcc, que é os compiladores que tem, o make, o gdb, que é o debugger, o Emacs e o nano, que são editores de texto de terminal,
A linguagem R, que é a linguagem de estatística, foi feita pelo projeto GNU. O Octave, que é uma solução gratuita de código aberto do MATLAB, foi feito pelo GNU. O wget e até o GIMP, que é o Photoshop, né, que tem open source, tem no Linux e tudo mais. Tudo isso e mais várias das coisas que você utiliza na sua distro Linux, elas são do projeto GNU. E o GNU também, ele chegou a desenvolver o seu próprio kernel. Ele não é um kernel 100% completo e 100% estável. A título de curiosidade, o nome dele é GNU Hurd. E, bem, esse kernel ele nunca ficou assim no estado totalmente pronto. Ele não é, por exemplo, como o Linux, que é realmente um kernel já estável, que está funcionando há muitos anos já e é muito bom. O GNU Hurd tem alguns problemas e durante o desenvolvimento do projeto GNU, eles chegaram a desenvolver quase todos os softwares e o kernel na época ainda não estava nem perto de estar pronto. E aí na mesma época em que eles já tinham muitos dos softwares já funcionais e funcionando, o Linus Torvalds, ele tinha terminado de criar, tinha publicado e falado já sobre o kernel do Linux. Então, meio que teve essa coincidência temporal e tudo mais, e acabou que... Eu não tenho certeza se os dois trabalharam juntos, se a galera do GNU e o Linus trabalharam juntos nisso, mas aí meio que eles juntaram o útil ao agradável, né? Um cara tinha um kernel e uma outra galera tinha os softwares para rodar no sistema. E aí eles juntaram tudo, o kernel com softwares, e aí nasceu o sistema GNU Linux, né? Que aí hoje a gente, na maioria das distros, a gente usa o kernel do Linux e usa a maioria dos pacotes e utilitários e ferramentas do projeto GNU. Então foi uma super coincidência e muita sorte pra gente, né? Porque se a gente só tivesse o Linux, não seria muito útil, né? A gente teria um kernel, mas você não teria nada assim muito o que fazer com o kernel. E se você tivesse todos os softwares do GNU que são excelentes, mas você, bem, não tivesse um kernel tão estável e tão bom quanto o Linux, também, né, não seria tão interessante assim, e a gente estaria todo mundo ainda usando Windows. Só para falar um pouco, que existe uma certa controvérsia de nomenclatura, que, bem, você tem o kernel Linux e você tem 400 softwares do projeto GNU. E, de certa forma, um sistema não é feito sem um nem o outro. Apesar do kernel ser o núcleo e, de certa forma, ser a parte mais complexa do sistema, é ele quem está fazendo todo o gerenciamento das coisas funcionando, só com o kernel... Como eu falei, só com kernel, sem essas ferramentas maravilhosas e gratuitas de código aberto, que também levaram muito trabalho e muito tempo para fazer e funcionar do jeito que estão, você não vai ter um sistema utilizável. Então, existe uma certa controvérsia de que as pessoas normalmente chamam o sistema inteiro de Linux, né? Tipo, eu uso Linux. Mas, de certa forma, a gente usa GNU Linux, porque o GNU é uma boa parte do sistema que a gente usa. Então, só para falar que talvez você, durante aí sua jornada no mundo Linux, você vai ver pessoas falando que não, o jeito certo não é Linux, e sim GNU Linux, você tem que dar créditos para a galera do GNU. E principalmente quem vai falar isso é a galera do GNU. A galera do GNU, eles têm lá todo o manifesto deles, e eles falam que tipo, não, é GNU Linux, não é Linux só. E só para falar também que existem distribuições e sistemas Linux que não usam pacote GNU, mas são a minoria. O Android, por exemplo, apesar de que eu falei que não é comum chamar de distro, o Android, além de modificar o kernel do Linux bastante, assim, ele não usa o pacote GNU. O Android tem seus próprios utilitários, suas próprias ferramentas e tudo mais. E existe uma distribuição também que é a Alpine Linux. É uma distribuição que normalmente roda em sistema embarcado, no seu roteador e tudo mais. E essa distribuição, apesar dela usar um kernel do Linux assim meio que puro, não modifica tanto, ela também não usa o pacote GNU, ela implementa outros utilitários e tudo mais. E só mais por curiosidade também, eu falei que tem o kernel aqui do GNU, que não é um kernel 100% estável e tudo mais, mas existe sim sistemas operacionais que já são 100% GNU e que você pode instalar e usar, que vão usar tanto todos os softwares do GNU quanto o kernel deles e não do Linux. Mas, bem, eu imagino que não deve ser uma experiência tão incrível. Mas pode testar, eu nunca testei. Honestamente, eu também não tenho muita vontade e curiosidade de testar, mas fica aí a curiosidade. Então, bem, nesse momento aqui do vídeo eu já acabei falando várias coisas e eu meio que já basicamente expliquei e falei o que são distros. E que distros são só sistemas operacionais que usam o kernel do Linux e vão ter algumas diferenças, como algumas vão modificar um pouco o kernel ou algumas vão implementar
um gerenciador de pacote X, outra vai implementar o gerenciador Y, uma vai implementar o init system tal e a outra vai implementar o blá 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 e por assim vai. Mas bem, o que vai então influenciar a sua escolha da distro? Qual distro você vai querer e por que existem distros diferentes? Eu sei que elas mudam algumas coisas, mas por que elas mudam? Por que tipo, todo mundo só pegou o mesmo init system, o mesmo package manager, o mesmo kernel e tudo mais e decidiu? E a principal coisa que diferencia elas, que vai ser o principal fator de escolha, na verdade não é só um fator, mas são vários, mas é primeiro o conjunto, né, desses pacotes que vão, porque, por exemplo, existem vários gerenciadores de pacotes. O Arch, por exemplo, usa o Pacman. O Ubuntu ou Debian, eles usam o apt. O Fedora usa o DNF. E esses são os 3 principais gerenciadores que tem. O Ubuntu também tem o Snap, que é uma merda. Eu realmente odeio o Snap. Mas existem vários gerenciadores e cada gerenciador, de certa forma, tem sua vantagem e desvantagem. Eu, por exemplo, eu prefiro o Pacman do Arch, porque o Pacman ele é o mais rápido. Ele é mais rápido para instalar, para atualizar as coisas e tudo mais. E eu também acho ele mais simples de utilizar. Os parâmetros eu acho mais tranquilo. Mas nenhum gerenciador é realmente tão difícil assim de usar. Mas eu gosto do Pacman. Também tem uma questão de filosofia e rotina de updates das distros. Por exemplo, o Debian. O Debian é uma distro conhecida por ser muito estável. E esse conhecimento dela ser estável é porque o Debian ele decide manter os updates menos frequentes. Então, se você instalar o Debian agora, as versões dos pacotes que vão vir já no repositório assim dos aplicativos que tem lá, eles vão ser versões bem mais antigas, não vão ser versões muito novas. O Arch, por outro lado, ele tem uma rotina chamada Rolling Release, que basicamente no momento em que sair uma atualização de um software, o Arch já atualiza. Então, você vai ter sempre as versões mais atualizadas dos softwares que você usa. E é por isso que o Arch é conhecido por ser instável. Apesar de que eu, no dia a dia, e eu já comentei isso no meu primeiro vídeo, eu não tenho muito problema com o Arch. Eu nunca tive problema de atualizar um pacote e ele cagar meu sistema. E eu acho que também vai depender dos pacotes que você usa, né? Tipo, se você não... Tipo, você provavelmente os pacotes, sei lá, você não vai atualizar seu Firefox e ele vai quebrar seu sistema. Isso é muito difícil de acontecer. Não é tão assim. E vai depender, você prefere ter as versões mais modernas dos pacotes ou você prefere ter essa questão de segurança usar pacotes mais antigos? E claro, não é que, por exemplo, no Debian você não vai poder ter tipo a versão mais nova do Python. A diferença é que não vai estar no repositório oficial da sua distro, ou seja, você vai ter que manualmente pesquisar as versões e compilar manualmente, instalar tudo mais. Você não vai poder usar o gerenciador de pacotes que vai automatizar todo esse processo para você. As distros também elas vão poder implementar a sua própria UI. Então você vai ter, por exemplo, o Ubuntu, que ele vai implementar uma versão do Gnome, que vai ser geralmente a versão mais moderna do Gnome, vai ser bonitinho e tudo mais. Você vai ter o Manjaro, que é uma distribuição que vai, por padrão, implementar o KDE. Mas essas distribuições também vão geralmente oferecer outras opções de UI. E aí você tem o Mint. E o Linux Mint, ele tem algumas opções de UI, que é a Cinnamon, XFCE e eu acho que tem uma outra que eu esqueci o nome. Mas elas, por exemplo, não são UIs tão modernas e não são tão modernas assim como outras. E aí também fica a sua preferência, o que você prefere. Então a questão de UI também vai impactar. Entre outras questões também, às vezes as distros também vão implementar seu próprio bootloader. Alguma vai usar o Grub e outra vai usar o bootloader do systemd mesmo. E vai depender. E aí todas essas escolhas que cada distro decidiu ter vai impactar na sua escolha, o que você prefere. E também existem distros que são derivadas de outras distros. Ou seja, existe uma distro X e aí alguém foi lá, pegou essa distro X e modificou para deixar do jeito que essa pessoa prefere e criou a distro Y. Por exemplo, o Debian. O Debian é uma distro que existe, já bastante antiga. E a partir do Debian, uma galera foi lá, a Canonical, foi lá, pegou o Debian, modificou e fez o Ubuntu. E o Ubuntu ele vem do Debian, ele é baseado em Debian. Então ele vai ter, por exemplo, o mesmo gerenciador de pacotes, o Debian e tudo mais. Só que ele ele não mantém os pacotes tão desatualizados quanto o Debian, já é um pouco mais moderno. E o Ubuntu, por exemplo, ele implementa os snaps, que é o gerenciador de pacotes da Canonical, que é uma merda, muita galera não gosta, eu odeio, por exemplo. Eu só tive problemas com o snap todas as vezes que eu precisei mexer no sistema Ubuntu.
E existem sistemas que derivam do Ubuntu e, por exemplo, tiram o snap, como é o Pop! OS. O Pop! OS, que é uma distro que eu acho bem legal, ele pega o Ubuntu, modifica, tira os snaps e faz algumas modificações para ficar mais fácil a questão de instalação de drivers de GPU. Você não vai precisar se preocupar com isso. Você geralmente já vai baixar a ISO do Pop! OS para o NVIDIA ou para a AMD, e aí ele vai cuidar toda essa parte para você. E aí, se seu foco é jogar, por exemplo, já vai ser bem mais fácil e simples. Você não vai ter tanta dor de cabeça. Eu acho até que a Steam já vem instalada, por exemplo. E esses aplicativos também podem mudar a sua preferência de distro. Vai ter distro que já vai vir com o navegador do Firefox, alguma vai vir com o Brave, alguma já vai vir em uma distro focada para games. Ela vai vir com tipo a Steam, Lutris, Boros, tudo baixado e configurado para você não precisar se preocupar em fazer essas coisas manualmente. Então, existe uma infinidade de distros, cada um com foco e tudo mais, e aí você vai ver qual que é a que você mais gosta. Eu, por exemplo, eu uso o Arc, e o Arc, além do Rolling Release que eu disse, além do Pac-Man que eu acho muito bom, o Arc você instala manualmente o Arc. Você tem que fazer todo o processo de instalação. E o foco dele é ser minimalista. Ser minimalista e ser meio do it yourself. Por exemplo, você instalou o sistema, você fez cada passo, você editou cada linha de comando para aquilo funcionar. Então você sabe exatamente o que tem nele, e o que tem nele, o jeito que foi feito, foi você que quis, de certa forma. Então eu gosto disso, acho isso muito bom. E também vão existir outras distros, como o Linux Mint que eu já citei, que o foco delas é ser beginner friendly, é ser facinho de usar, principalmente se você não é uma pessoa mais hardcore, você está vindo do Windows, você, sei lá, não é um programador, não é um computeiro, você só quer usar o sistema para jogar seu joguinho, ver seu navegador, entrar na rede social e tudo mais, você não quer usar o terminal. E aí você pode, por exemplo, achar o Linux Mint tranquilo e usar, ele vai ser bem de boa de usar, ele tem uma estabilidade, você consegue fazer tudo com o mouse e tudo mais, você não precisa ser um hacker fodão para saber usar o sistema. E beleza, é bem viável, isso pode ser o fator da sua escolha. Então, existem milhões de distros para todos os gostos, você só vai ver qual que você quer e escolher ela. Então, bem, esse aqui foi o fim do primeiro episódio, né, dessa série, que não é uma série, na verdade. E no próximo vídeo eu vou explicar e terminar de falar para falar mais sobre o que é um desktop, o que é desktop environment, o que é um window manager, o que é display server, o que é X11, Shorg, Wayland, o que são essas coisas, o que é Hyperland, o que é KDE e tudo mais. Qual é a diferença entre elas, o que é cada uma, por que elas existem. E então no próximo vídeo eu vou explicar para você entender melhor o que são todas essas coisas. E bem, então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Gostou da minha camiseta do Deftones? Ficou massa? Deftones? Top, banda boa, né? Isso aí.